É muito bom estar aqui nesta noite e ver que não estou sozinho. Olhar para você e saber que algo muito forte te tirou de casa nessas horas finais do domingo, para nós já na segunda-feira. E esse algo a mais é o desejo, é a vontade de buscar a presença de Deus. É a vontade de nos preparar para uma nova semana que para nós é desconhecida, e tudo que para o ser humano é desconhecido é repleto de temores, de incertezas, repleto até de angústias. Mas que bom que estamos aqui e não haveria lugar melhor para estarmos juntos nessa hora, para nos prepararmos, buscarmos a Deus para essa semana. Nós vamos falar esta noite, queridos, sobre esse tema que vocês vão ver aí agora. É uma das muitas histórias dos evangelhos que tem um significado, como todas elas, profundo para os nossos dias. Todos os relatos da Bíblia, a despeito dos milhares de anos já em que eles foram escritos, todos, absolutamente todos, servem para nós, serviram para as pessoas, para os homens e mulheres de fé no passado, e servirão para os homens e mulheres de fé até o último dia da história. Porque a Bíblia é um livro atemporal. A Bíblia é um livro que trata da natureza humana e do poder salvador de Deus. E isso não muda com o calendário. Isso não muda com os modismos. Aqui, nessa história, deixa eu ver, pode passar? Isso. O palco dessa história, a pesca maravilhosa, acontece, aliás, a Bíblia relata dois eventos de pesca maravilhosa, ou pesca sobrenatural. Um no início do ministério de Jesus, que é esse que nós vamos falar agora, e um lá no final, após a ressurreição de Jesus, quando Jesus faz apenas com um pequeno grupo de discípulos. Mas essa primeira, ela acontece aqui no Mar da Galileia. Essa é uma foto, vocês podem ver, vista do espaço. O Mar da Galileia é um corpo hidrográfico, é um corpo d'água, fica ali na porção norte de Israel. E ele é chamado de mar porque é um lago, ainda mais para as proporções locais, bem grande. Ele tem cerca ali de 21 quilômetros de comprimento, olhando assim de cima o mapa, né? 13 quilômetros de largura, uma área total de 166 quilômetros, uma profundidade máxima, a profundidade média dele é de 28 metros, mas a profundidade máxima é de 46 metros, o ponto mais profundo do lago. E a característica interessante, além do seu volume d'água, se você pegasse toda a água desse lago e colocasse ela dentro de um cubo, seria um cubo de 4 quilômetros de cada lado. 4 quilômetros cúbicos de água. Mas o interessante é que esse mar, como muitas partes daquela topografia ali, da Judéia, da Galileia, está abaixo do nível do mar, do oceano. Em relação ao nível do mar Mediterrâneo, o mar da Galileia está 212 metros abaixo. É uma depressão. Ele é formado pelas águas do Rio Jordão, que descem do degelo das montanhas, especialmente do Monte Hermon. O Hermon vai se formando ali, enche aquela grande depressão, formando o lago. E dali o Rio Jordão continua o seu caminho até se perder lá nas águas do Mar Morto. Próxima imagem. Lá no Mar da Galileia, desde os tempos mais remotos, a principal atividade econômica era a pesca, e é ainda hoje. Nos tempos de Jesus, hoje existem mais povoados, mas nos tempos de Jesus, haviam 9 cidades margeando o Mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré, ou o Mar de Tiberíades. Na verdade, Tiberíades tem vários nomes para o mesmo corpo d'água. Essas cidades foram palco de grande parte do ministério de Jesus. Cafarnaum, a maior delas, onde Pedro morava. Nós tínhamos ali outras cidades. Ali nesse mar foi onde Jesus andou sobre as águas, onde Jesus acalmou a tempestade. Foi nas suas margens que Jesus multiplicou pães. E ali várias cidades, um pouco abaixo era Nazaré, cerca de uns 20 quilômetros, nem 20, uns 4 quilômetros, 5 quilômetros da margem do lago ficava Nazaré, onde Jesus nasceu. Um pouquinho mais abaixo ficava a cidade de Naim, onde Jesus ressuscitou a filha da viúva. Na margem direita do lago
ficava Gadara, aonde Jesus curou aquele endemoniado que era possesso de milhares de demônios. Ou seja, em todas as páginas do Novo Testamento, você observa Jesus circulando ali as praias daquele lago. E a atividade econômica, eu dizia para vocês, a mais importante, até hoje é assim, é a pesca. É um lago de águas doces e, devido à sua insolação, aos nutrientes que o Rio Jordão traz para dentro dele, a sua profundidade até relativamente pequena, a luz do sol consegue penetrar nas suas águas, crescem ali vegetações, algas, e uma grande quantidade de peixes se encontram ali naquelas águas. A atividade de pesca é o que manteve as comunidades ribeirinhas ali durante milhares de anos. E essa imagem que vocês estão vendo aqui é de um barco que foi retirado da lama na praia da cidade de Cafarnaum. Esse barco foi descoberto no ano de 1986. É um barco de pesca, exatamente que foi abandonado nas praias de Cafarnaum. E a datação por carbono 14, juntamente com outros objetos que foram encontrados no fundo do barco, não deixam dúvida de que esse é um barco dos tempos bíblicos. É um barco do primeiro século. Provavelmente, quando Jesus passava ali, eu não vou ter a ousadia de dizer que esse barco pertencia a algum dos discípulos, ou mesmo de alguns apóstolos, mas com certeza, na mesma época em que Cristo operava os seus milagres, esse barquinho estava em operação, estava trabalhando. É interessante, queridos, que esse barco foi usado, quando ele foi retirado da lama, apesar de ele estar muito bem preservado depois de 2000 anos, sendo madeira, ele tinha a mesma textura, a mesma firmeza de papelão encharcado. Então, o processo de retirada dele foi muito demorado. O processo de restauração dele demorou 14 anos. Primeiro foi construído um tanque de concreto ao redor dele e, gradativamente, as camadas de lama foram retiradas com jatos delicados de produtos específicos. Depois, a água que estava saturada dentro da madeira foi substituída por cera líquida, que secou para dar firmeza na estrutura, até então que ele pudesse ficar rígido bastante para ser colocado nessa estrutura e ser exibido no museu. Esse barquinho, depois descobriram, ele foi usado na construção dele 25 tipos diferentes de madeira. E isso não era um luxo, muito pelo contrário. Isso é sinal de que o seu dono não tinha dinheiro para comprar todo o lote de madeira de uma vez só. Ou provavelmente, a cada vez que o barco quebrava ou ele precisava de algum reparo, ele pegava a madeira que ele tinha disponível. Isso era um sinal de pobreza, era um pescador humilde que tinha esse barco. E um dia, esse barco foi, então, abandonado. O relato que nós vamos ver hoje, e eu quero convidar você a encontrar na sua Bíblia, junto comigo, o Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Nós vamos ler a porção que se encontra entre o verso 1 e o verso 11. Evangelho de Lucas, repito, capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Assim como você está com a Bíblia aberta aí no seu colo, ou com ela aberta no seu celular, eu quero que você, junto comigo agora, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, a Tua poderosa palavra foi aberta aqui nesta noite, no Teu santo templo. Nós te suplicamos agora que as palavras, as letras criem vida pelo poder do Teu Santo Espírito e inundem a nossa imaginação, inundem o nosso coração e nos ajude a entender, assimilar e praticar todas as lições espirituais nela contidas. Fale alto agora ao nosso coração, é o que nós imploramos por Jesus. Amém. O relato começa assim. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo,
apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Não era a primeira vez que Pedro encontrava-se com Jesus. No capítulo anterior deste mesmo evangelho, você vê que Jesus já havia, inclusive, visitado a casa de Pedro. Jesus já havia almoçado com Pedro. Mas alguma coisa em Pedro, ou nas preocupações diárias da vida de Pedro, fizeram com que ele não tivesse, naquele momento, pelo menos naquele primeiro momento, ainda interesse de seguir a Jesus. Ele com certeza admirava Jesus, ele com certeza ficou maravilhado dos ensinos de Jesus, mas o primeiro encontro de Cristo com Jesus ainda não fez um seguidor de Jesus. Ele continuou com a sua vida. E algum irmão, leitor da Bíblia mais engraçadinho, vai dizer assim: mas também, olha o primeiro milagre que Jesus fez na vida de Pedro, curou a sogra dele. Podia ter feito qualquer outro, logo esse, né? Mas Jesus havia curado a sogra de Pedro. E Jesus prosseguiu e Pedro ficou com a sua vida. Pedro era um pescador. A Bíblia diz que ele tinha uma sociedade ali com Zebedeu. Zebedeu é um homem mencionado várias vezes no Novo Testamento. Era pai de Tiago e João, que mais tarde também, junto com Pedro, seriam apóstolos de Jesus Cristo. Ao que parece, essa sociedade produziu 2 barquinhos, 2 humildes barquinhos. Aquele barco ali, que eu mostrei para vocês agora há pouco, ele tinha as proporções de 8 metros por 2,30, 2,5 de largura. Então era o barco comum, era o modelo comum de trabalho na época. Esses pescadores eram homens que já estavam acostumados com um trabalho duro, com um trabalho pesado. A vida de pescador não era fácil. Para começar, você só podia trabalhar nas horas da noite, porque as redes de pesca naquele tempo, diferente dessas redes de nylon quase invisível dos dias de hoje, as redes de pesca daquele tempo eram feitas com um barbante bem grosso, bem tosco. E as águas clarinhas do Mar da Galileia, se você jogasse uma rede daquela durante o dia, o peixe a veria de longe e não iria entrar nela. Então isso obrigava com que os pescadores obrigatoriamente trabalhassem longas jornadas durante a noite, e quando não, às vezes até a noite inteira. Mas quando depois de longas horas da noite eles virem para a terra, eles passavam lá horas, eles levavam geralmente pão e peixe salgado. Todo o peixe que eles costumavam retirar do lago, eles abriam, limpavam, salgavam e deixavam secando ao sol. Porque não havia refrigeração, você sabe? Inclusive uma das cidades aqui, a cidade de Tiberíades, exportava até para Roma o pescado que ela tirava ali do Mar da Galileia. E esses homens então levavam seu pão, seu peixe, bebiam água do próprio lago, porque era água doce, e ficavam ali a noite inteira trabalhando. Mas quando eles voltavam de manhã para a margem, o trabalho não tinha terminado, porque daí o que acontece? Eles tinham que limpar todo o peixe, salgar o peixe, comercializar o peixe. Muitas vezes tinham que fazer reparos na estrutura do barco, ou consertar furos na rede, lavar as redes. Ou seja, mesmo depois de uma noite inteira de trabalho, eles só paravam mesmo de trabalhar ali por volta do meio-dia. Essa era uma manhã para Pedro, Tiago e João. Depois de uma noite inteira, o próprio Pedro disse aqui, nós acabamos de ler, uma noite inteira trabalhando, eles ainda tinham todas essas tarefas, com exceção da mais importante, que era limpar e vender os peixes. Porque nessa noite não havia tido peixe nenhum. Pedro, eu imagino, lembre-se que esses homens, às vezes nós nos acostumamos a ver eles assim como super-heróis da fé, com superpoderes, com super caráter, com uma super santidade, e a gente se esquece da humanidade de todos eles, de que eles eram homens. O próprio apóstolo Paulo diz, homens sujeitos às mesmas paixões como eu e você. Eles tinham dívidas, eles tinham contas para pagar.
eles tinham prestações a quitar, eles tinham impostos a devolver. E depois de uma noite inteira de trabalho, trazendo como carga apenas o seu cansaço e frustração, eles estavam ali, à beira daquela praia, lavando as redes. Que tarefa humilhante para um pescador ter que lavar uma rede vazia. Se eles estavam lavando as redes, é porque essa rede pegou todo tipo de coisa. Lodo, algas, galho, sujeira do fundo do lago, só não pegou o peixe. Quando os barcos voltavam de manhã, as pessoas ali já estavam acostumadas a ir ao encontro dos barcos, muitas delas mercadores, comerciantes, ou mesmo pessoas comuns que queriam levar o almoço para casa, já iam fazendo ofertas. Olha, o que você pegou? Quanto que está custando? Deixa eu ver que peixe você tem aí. E imagino quantas pessoas passaram naqueles primeiros momentos perguntando para Pedro, o que você pescou? E ele, nada. Quanto está o quilo do peixe? Não, hoje não tem nada para vender. Como assim? Vocês acabaram de voltar do mar? Mas a gente não pegou nada. Que tipo de pescador é esse que passa a noite inteira pescando e não pega nada? Eu imagino que naquele momento, todo tipo de circunstância estava contribuindo mais e mais para o sentimento de fracasso, de derrota, preocupação, falta de dinheiro, cansaço, sono, fome. O que eles diriam? Pedro era um chefe de família, Pedro tinha família. Como que ele chegaria para a mulher em casa e diria assim, olha, trabalhei a noite toda, mas olha, de hoje você não pode esperar nem um tostão porque eu não tenho nada para dar. Não trouxe nem peixe para o almoço. Eu, sendo pescador, não tenho peixe para dar para minha família. Imagina quantas coisas passavam no coração de Pedro. Quando as coisas pareciam que não podiam ficar pior, num primeiro momento, Pedro deve ter tido a sensação de que ficariam ainda pior. Eles olham à distância e veem uma grande multidão andando pela praia na direção deles. Pedro deve ter batido a mão na cabeça e falado assim, meu Senhor, eu nunca vi tanta gente na praia a essa hora da manhã. Ah, se eu tivesse peixe para vender agora. Ah, se meu barco tivesse tido uma noite produtiva. Ah, se meu trabalho tivesse dado certo. Olha que oportunidade de negócio eu tenho aqui. Nunca vi tanta gente essa hora da manhã na praia. E logo hoje eu não tenho um peixe para vender. A Bíblia diz que essas pessoas estavam seguindo Jesus sem parar desde o dia anterior. Com certeza muitas delas estavam famintas. Algumas delas, quem sabe, dariam o que tivesse no bolso por um pedaço de peixe salgado, mas Pedro não tinha nada. E Pedro, um homem duro, de dura cerviz, um homem que tinha sempre a resposta na ponta da língua, ainda que não fosse a melhor resposta possível, ele já se preparava ali, já se armou para devolver algumas respostas mal criadas a algum engraçadinho, algum abusado que se aproximasse. Mas Pedro reconheceu uma voz atrás dele, quando ele olhou para quem estava falando, ele viu Jesus. E Jesus olhou para ele e disse assim, Pedro, você pode afastar um pouco seu barco da praia? Posso usá-lo como púlpito? As pessoas estão me apertando tanto que eu não consigo falar para todas elas. Que convite curioso, né? Em outras palavras, já que o seu barco não serve para pescar, será que ele pode servir para outra coisa? A doçura, o encanto da voz de Jesus. Voz essa que Pedro já tinha reconhecido e já conhecia muito bem. Disse, sim, senhor, por favor. Eu imagino que Pedro não parou o que estava fazendo. Ele deve ter continuado ali lavando as redes, mas ouvindo o que Jesus estava dizendo. Para surpresa de Pedro, mais uma vez, Jesus havia feito uma linda mensagem. E para Pedro, quem sabe, a história dele com Jesus mais uma vez terminaria ali. Mas dessa vez Jesus olha para Pedro e diz assim, Simão, sobe aqui. Você vai pescar de novo. Vai para o fundo, vai para a parte aberta do mar e lance de novo as suas redes. O profissional de pesca aqui não era Jesus. A Bíblia diz que Jesus cresceu como um carpinteiro. Jesus não entendia nada de pesca, mas Jesus era o criador dos peixes. Até aquele momento Pedro não sabia disso, e Pedro tentou discutir, Pedro tentou argumentar com Jesus, querendo dizer assim, Senhor, o Senhor é um excelente pregador, o Senhor fala coisas maravilhosas, o Senhor traz esperança para as pessoas, o Senhor faz até milagres, curou lá minha sogra, mas de pesca eu estou vendo que o Senhor não entende muita coisa.
Nós trabalhamos a noite inteira, o horário de pescar à noite. Ninguém pesca de dia. Olha para o mar. Vê se tem alguém pescando uma hora dessas. E Jesus ficou só olhando para Pedro. Jesus nem deve ter se dado o trabalho de responder. E Pedro, tá bom, senhor, tá bom. Se o senhor está falando, se o senhor está pedindo, vamos lá. E Pedro lá, imagina ele tentando convencer os companheiros, o mestre mandou a gente pescar. Que isso, Pedro? De novo? Para passar vergonha agora na frente de Jesus? Para com isso. Não, ele mandou, vamos lá. Imagina, deve ter tido um debate, um diálogo, Pedro tentando convencê-lo. Falou, gente, eu também não estou entendendo nada. Eu sei que ninguém pesca, não adianta, não precisa ensinar o Pai Nosso ao vigário. Eu sou um pescador também, mas Jesus mandou, vamos lá. Até que eles foram. Eles foram e levaram outro barco ainda. Porque a Bíblia diz que eram 2 barcos que estavam ali, o de Pedro e um que estava próximo. De repente, só para ver o que ia acontecer, só de curiosidade. A Bíblia diz que quando eles lançaram a rede, na primeira puxada, já pesada, eles começaram a ver. Quem sabe o primeiro incrédulo deve ter falado assim, enroscou em algum galho, não é possível. Não é peixe isso aqui. E conforme eles foram puxando, viram aqueles grandes peixes debatendo, e eles encheram, e não acabava mais o peixe da rede, e a rede continuava cheia, o barco foi ficando pesado, o barco foi afundando com peso a ponto de quase ficar na linha d'água. Aí aquele outro barco de curiosos que foi lá só para ver o que ia acontecer, foi chamado para ajudar também, e os 2 barcos ficaram cheios de peixe, a Bíblia diz, a ponto de quase irem a pique, ou seja, eles ficaram quase rentes com a linha d'água, de tão pesados. O mais interessante é a reação que Pedro tem. Pedro olha para Jesus e olha para aquele monte de peixes, e Pedro tem que engolir a sua própria incredulidade, mas Pedro diz assim para Jesus, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. É interessante que qualquer pessoa no lugar de Pedro teria feito um convite contrário a Jesus. Jesus, fica comigo. Jesus, não sai mais do meu barco, vamos fazer uma sociedade aqui. O senhor só me diz onde é que está o peixe que eu vou lá. Eu te dou 50%. Não, melhor ainda, eu te dou 60%, 70%, 30% disso aqui para mim. Eu já construo uma frota de barcos. Nós vamos ser os maiores pesqueiros aqui do Mediterrâneo. O Império Romano inteiro vai comer do nosso peixe. O senhor só me continua me dando essas dicas aí. Qualquer pessoa, qualquer capitalista, qualquer comerciante moderno teria proposto uma sociedade dessa para Jesus. E Pedro, ao contrário, Pedro diz o quê? Afasta-se de mim. Aquele homem cansado, com a pele queimada do sol e do sal. Aquele homem exausto, estava mandando embora do seu barco a única pessoa que havia conseguido mudar sua história naquele dia. Tudo que ele havia conseguido pelos seus próprios métodos, pelo seu próprio esforço, pelas suas próprias técnicas, foi fracasso. E num instante, Jesus entra no barco dele e muda o pior fracasso que ele já tinha tido na sua carreira como pescador, no mais extraordinário sucesso. E Pedro diz assim, vai embora. Pedro sentiu que aquele homem que tinha poder até sobre os peixes não era um homem comum. Pedro sentiu que diante dele estava o próprio Criador. Disfarçado na forma humana, mas não era apenas um homem. E Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, não tenha medo. Você está me mandando embora porque você está com medo. Você está com medo do que a sua vida pode, o que eu posso fazer com a sua vida se eu continuar no controle dela. Você está com medo do quais são as mudanças que podem acontecer se eu continuar dentro do seu barco. Você está tendo apenas uma reação humana e natural, o medo do desconhecido, mas não tenha medo. Eu tenho uma outra proposta para te fazer. Já que você não me fez uma proposta de sociedade, eu vou fazer uma proposta para você. Eu quero que você seja meu sócio. Não no seu negócio, mas no meu. Não em pescar peixes, mas em pescar homens, vidas. Queridos, essa história ilustra o que acontece comigo e com você todo dia. Em especial nos dias úteis da semana. Nos dias em que a gente tem que matar um leão por dia e um urso por noite para sobreviver. A correria do trabalho, da faculdade, da escola, dos filhos, do casamento.
É tanta preocupação, é tanto cuidado, e ali a gente vai trabalhando e vai dando o nosso melhor e vai tentando fazer o possível, mas às vezes, e você sabe disso assim como eu, quantas e quantas vezes na vida o nosso melhor não é o suficiente. O nosso melhor não consegue produzir os resultados que a gente espera. Não consegue realizar as metas que a gente deseja alcançar. E a gente vai acumulando um peso enorme, quando na verdade a gente deveria desde o início convidar Jesus para o barco da nossa vida. Alguém pode dizer assim: então quer dizer que eu não preciso mais me esforçar, professor? Eu não preciso mais fazer a minha parte? Jesus vai fazer tudo por mim? Negativo. Jesus não puxou a rede, Jesus não lançou a rede. Quem fez isso continuou sendo Pedro e os pescadores que ali com ele estavam. Jesus não fez o que eles deveriam fazer. Eles fizeram a parte deles, mas Jesus fez o que eles não conseguiriam fazer. Jesus deu a orientação, Jesus deu o caminho, Jesus deu o direcionamento, mas quem seguiu o caminho foram as remadas daqueles homens ali. Mas a diferença toda, irmãos, é que na noite inteira anterior, Jesus não estava no barco. E agora Jesus estava. Alguns minutos com Jesus no barco valeu mais do que uma noite inteira sem ele. O que isso pode nos ensinar para a nossa vida prática? Eu e você não somos pescadores. Talvez eu tenha aqui, ou talvez nos acompanhando pela internet, até possa ter algum pescador profissional, ou muitos pescadores de final de semana, mas cada um de nós aqui tem a nossa luta diária, cada um de nós aqui tem a sua carreira, a sua estrada para palmilhar. Quantas vezes na nossa vida a gente faz e não chega a lugar nenhum? O resultado do nosso trabalho, dos nossos sonhos, é um casamento que está naufragando, é um filho que depois de todos os cuidados e carinho, depois de ter crescido na igreja, começa a dar sinais de que está querendo sair desse convívio. É um negócio que depois de todos os seus investimentos, depois de todo o teu planejamento, começa a beirar a falência. É um colega de trabalho que você não entende como essa pessoa criou tanta inimizade gratuita por você, sendo que você não fez nada para ela. Quantas são as circunstâncias e situações na nossa vida que a gente rema, e no final do dia seguinte, depois de ter feito tudo o que a gente sabia fazer, a gente tem uma rede apenas cheia de lixo. Queridos, o nosso fracasso, muitas vezes, é a oportunidade de Deus. Porque a gente só se torna humilde para entregar o controle do nosso barco para Deus, por vezes. Graças a Deus não é sempre assim. Mas muitas vezes você vai se lembrar disso na sua vida. Quantas foram as vezes que nós, na nossa teimosia, na nossa autossuficiência, tentamos fazer tudo sozinhos? E só quando o fracasso bateu a nossa porta, quando o desespero, quando a dor, quando a frustração não tinham mais, a gente não tinha mais como fugir disso, a gente foi confrontado com o resultado do nosso fracasso. Aí a gente olhou para cima e falou assim: Deus, agora é com você. Eu não consigo mais. Entra no meu barco. Naquela manhã gloriosa, queridos, Jesus entrou no barco daqueles homens. Levou para dentro do mar pescadores. Voltou de dentro do mar com apóstolos. A Bíblia diz que após aquele evento magnífico, sobrenatural, no verso 11, arrastaram eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. É uma outra loucura aqui desse texto, porque como assim deixaram tudo? A maior pescaria que eles fizeram na vida e eles deixaram para trás. Deixaram os barcos, deixaram os peixes. E não tenha dúvida, aqueles peixes não ficaram 20 minutos dentro daqueles barcos, eles logo saíram dali, cada um foi daquela multidão, a vizinhança ficou sabendo do que havia acontecido, e cada um foi levando o seu peixe para casa, de graça. A Bíblia não diz assim, que eles arrastaram os barcos sobre a praia e venderam tudo, pagaram suas contas e depois seguiram. A Bíblia diz que eles simplesmente, com o fruto, com o resultado financeiro mais notável que eles tiveram em toda a sua carreira de pescador, eles simplesmente consideraram tudo isso como nada, diante do convite que Jesus havia feito a cada um deles.
arrastaram o barco para a praia. Agora, com a multidão ainda à espera, com o barco cheio de peixe, uma oportunidade comercial inigualável. E eles deixaram tudo. Pedro, o que é isso? Onde é que você vai? Eu falei, eu vou seguir Jesus. Tá, mas e o seu barco? Deixa aí. Tem esses peixes aqui? Pega se quiser. Não me importa mais. Você percebe que na vida e no coração de Pedro, nem o fracasso, nem o sucesso importavam mais? A sua lista, o que era prioridade para Pedro foi completamente mudado. Metas, planos, sonhos, tudo foi redimensionado. Agora Pedro havia aceitado a ser sócio de Jesus Cristo, e essa sociedade tinha a ver com o negócio do reino de Deus, salvação. Para Pedro era isso que importava. E aquele homem simples, humilde, praticamente um iletrado, se tornou uma das colunas da igreja cristã. E corajosamente anunciou a vida, a morte e a ressurreição e o retorno de Jesus, até o último dia da vida, quando foi crucificado, assim como seu mestre. Queridos, nessa noite de domingo, às vésperas de uma nova semana, cada um de nós veio para essa igreja, ou você que nos acompanha aí de onde você está pela internet. Cada um de nós, no início de uma nova semana, traz dentro de si um monte de preocupações, um monte de incertezas, um monte de desafios. Cada um de nós sabe quais são os alvos a alcançar, as metas a atingir, os trabalhos a entregar, as vendas a fazer que nós teremos que fazer, que nós teremos que cumprir durante essa semana. Exames médicos, tratamentos, reconciliações. E tudo isso pode deixar nosso coração bem apertado. A vontade de pegar um reloginho do tempo e voltar para a sexta-noite é grande. Só para ter a alegria de estar começando um sábado e não começando uma semana. Mas eu quero deixar um convite para você nessa noite, para você e para mim. E esse convite não é meu, ele acabou de vir aqui da palavra de Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus entrou na vida e no barco daqueles homens e mudou a história deles. Em tão pouco tempo. Quem aqui nesta noite gostaria de dizer assim, meu barco está cheio de problemas. O barco da minha vida está furado, o barco da minha vida está afundando. O resultado do meu trabalho tem sido em vão, eu não estou conseguindo dar conta de tudo que eu preciso. Preciso da intervenção de Deus, preciso que Deus venha para dentro da minha vida, preciso que Deus me oriente o que eu tenho que fazer daqui para frente. Quem aqui gostaria de dizer assim, Deus, entra no barco da minha vida essa noite? Amém. Você terá a oportunidade de fazê-lo em oração agora. Você vai fazer a sua entrega para Deus. Entregue a sua rede para Deus. Entregue suas dívidas, entregue seu barco, entregue suas preocupações a Deus. Nós teremos mais uma mensagem do quarteto nesse momento. Enquanto o quarteto estiver cantando, você poderá entregar diretamente nas mãos do Mestre Jesus, do nosso Salvador, daquele que controla todas as circunstâncias dos seus problemas. E você vai sair daqui nessa noite com ele dentro do barco da sua vida, amém? E você estará pronto para enfrentar mais uma semana. Preste atenção, medite na mensagem que o quarteto vai cantar e ore enquanto eles estiverem cantando. Cristo te chama outra vez. É hora de voltar. Vem agora, esquece o passado. Cristo hoje te quer salvar.
Ele recebe o fraco, Ele estende a mão, sua verdade traz vida. Em Jesus acharás salvação. Ele recebe os pecadores, Ele veio salvar, resgatar quem perdeu. Oh, quanta graça do céu revelada! Cristo te recebe e te dá o seu perdão. Cristo convida outra vez, é hora de entregar. No Calvário tua culpa foi paga, lá no céu acharás teu lugar. Ele te chama depressa. Vem, vem sem mais demorar. Cristo te faz a promessa. Haverá novo céu, novo lar. Ele recebe os pecadores, Ele veio salvar, resgatar quem perdeu. Oh, quanta graça do céu revelada! Cristo te recebe e te dá o seu perdão. Não importa o passado, sua graça é maior. Cristo hoje te dá salvação. Salvação vem, pois Ele recebe os pecadores, Ele veio salvar, resgatar quem perdeu. Oh, quanta graça do céu revelada! Cristo te recebe e te dá o seu perdão. Cristo te recebe e te dá o seu perdão.
Vamos ficar em pé para uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso Pai, te agradecemos porque a Tua palavra derramou sobre nós a luz da esperança, a luz da certeza de que nos mares bravios desta vida não estamos a navegar sozinhos. Não se nós quisermos. Querido Deus, obrigado por ter enviado o Seu Filho Jesus na vida daqueles pescadores naquela manhã, que tiveram sua vida mudada, transformada. Nós o convidamos agora para entrar no barco da nossa vida. Cada um aqui, em oração, Deus Todo-Poderoso, entregou a Ti as suas preocupações, os seus cuidados, as suas aflições. O Senhor sabe que em muitos momentos da nossa vida, em muitas áreas da nossa vida, nós já gastamos toda a nossa energia, toda a nossa inteligência e nada obtivemos. Queremos entregar o controle de tudo que nos pertence, tudo que nós somos, toda a nossa família, aos Teus cuidados e à direção do Teu Filho. Que todos nós possamos ser desta casa de oração nesta noite com essa certeza. A certeza de que não sairemos para enfrentar essa semana sozinhos, mas que Teu Filho Jesus, o nosso Salvador, estará conosco. Te agradecemos pelo culto de adoração que o Senhor nos proporcionou aqui nesta casa. Derrama Tuas bênçãos sobre cada vida aqui e sobre aqueles também que nos assistem pela internet. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém.